Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça, a unção do Espírito Santo, seja muito bem-vindo, que alegria! Estamos finalizando o período da quaresma e veja que por providência de Deus chegamos neste ponto da palavra do Evangelho de São João, que alegria! Já peço para você, se inscreva se você não está conosco, deixa o like no final, deixa também um comentário, nos dê a graça de conhecer você e o seu testemunho, escreva aí no espaço nos comentários, esse espaço é seu, e também compartilhe com o máximo de pessoas que você puder a palavra de Deus. E nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 13, versículo do 36 ao 38. E com esses versículos nós iremos finalizar, gente, o capítulo 13. Veja que maravilha. É possível lermos, meditarmos e rezarmos com a palavra de Deus diariamente, todos os dias. E ler ela completa. No próximo vídeo nós já iremos iniciar o capítulo 14 do Evangelho de São João. Então no capítulo e versículo de hoje a palavra diz assim. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, vós não podeis seguir-me. Mais tarde me seguirás. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei minha vida por ti. Jesus respondeu: Darás tua vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, veja que palavra poderosa. Veja que itinerário que João vai dando para que nós possamos estar mergulhando passo a passo na palavra de Deus. Estamos próximos aqui à paixão de Cristo. Quando nós chegarmos lá, já vai ter passado a Semana Santa, a Quaresma, mas é sempre tempo de meditarmos a respeito de nossa salvação. E na meditação de hoje nós temos por subtítulo a negação predita de Pedro. E se você não viu o vídeo passado, veja, pois é uma sequência. Jesus tinha dito para os apóstolos: para onde eu vou, vós não podereis ir agora comigo. E aí Simão Pedro, o primeiro papa da igreja, aquele homem que sempre está na frente, aquele homem ousado, aquele homem que Cristo escolheu para estar à frente dos apóstolos, ele toma a dianteira e diz: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vós não podeis seguir-me agora, mais tarde me seguirás. Jesus disse isso já também prevendo a missão dos apóstolos, que iria dar continuidade à evangelização da boa nova do reino dos céus, depois que ele morresse, ressuscitasse e ascendesse ao céu. Então ainda não era o momento dos apóstolos dar a vida pela igreja, dar a vida por Cristo, dar a vida pelo reino. Só que Pedro, por não entender, bem como os outros apóstolos também, mas Pedro era aquele que tinha coragem de falar aquilo que trazia no seu coração. Pedro era aquele homem do momento, ele não perdia tempo. E aí Pedro vai dizer: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Veja que Pedro vai indagando, vai perguntando. Pedro é questionador, Pedro quer saber das coisas. E é interessante você saber disso, irmãos. Quando você não sabe de algo, é preciso você ter humildade e perguntar a outros, principalmente no que diz respeito à fé, no âmbito da fé, para você não estar formando os seus conceitos de maneira pessoal. É assim que acontece com o protestante. Ele recebe o ensinamento de forma deturpada, acha que tudo aquilo é certo, sem questionamento e vive daquele jeito. Pedro é aquele homem questionador, que pergunta o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que eu não posso fazer isso. Então ele quer saber. Quem pergunta quer uma resposta. E Pedro ainda é mais ousado, ainda ele diz: eu darei minha vida por ti. Pedro aqui estava preparado para dar a vida por Jesus. Mas nós vamos ver que este impulso de Pedro ainda não era necessário para este momento. Pedro estava preparado? Estava sim, mas não era o momento ainda. Muitos questionam a respeito da negação de Pedro, e é isso que Jesus vai predizer agora. E muitos acham que Pedro foi covarde. É claro, o ato de negá-lo foi ruim, mas Pedro realmente estava preparado. É tanto que lá na frente a gente vai ver que quando Jesus foi preso, Pedro estava com uma espada e cortou a orelha de um soldado,
para proteger Jesus. E Jesus não permitiu que levasse ele, porque Pedro, bem como os outros apóstolos, tinha uma missão a ser realizada. Então Pedro não era um homem covarde, pelo contrário, ele tinha coragem, ousadia, ele estava pronto para dar a vida também pelo seu mestre. Mas Jesus vai dizer o seguinte: em verdade te digo, não cantará o galo antes que me tenha negado 3 vezes. Essa palavra que Jesus falou para Pedro, ele não entendeu. Ele só vem entender depois que ele negou pela 3ª vez. E nós vamos ver isso nos versículos seguintes. Mas era necessário que tudo isso pudesse acontecer para que Pedro cada vez mais fosse firme na fé. Pedro estava sendo formado aqui para ser o líder, o príncipe dos apóstolos. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando para preparar Pedro para a missão que ele iria assumir. E façamos a nossa meditação interior. E reze comigo: Senhor Jesus, a tua palavra enche o nosso coração de alegria. Senhor Jesus, a tua palavra nos mostra um homem, Pedro, cheio de fragilidades, mas também de questionamentos. Assim sou eu, Jesus, em tantas áreas na minha vida, cheios de fragilidade, cheio de questionamento. E aqui, Senhor, me coloco na tua presença. Eu que tantas vezes me coloco como frouxo na fé. Eu que tantas vezes te nego, Senhor, na presença de tantas pessoas. Eu que tantas vezes, apesar de professar a fé católica, mas não trago uma convicção viva no que diz respeito à prática da minha fé. E aqui, Senhor, eu quero pedir a Ti para que me ajude a tomar uma resolução. Para tomar uma resolução de verdade, convicta, de prática da fé. Senhor Jesus, assim como Pedro no primeiro momento não compreendeu as Tuas palavras, e ele deu a vida por Ti depois, porque depois ele compreendeu o tamanho da missão. Senhor Jesus, dá-me a graça de ser igreja de verdade, de amar a igreja, de amar os sacramentos, de amar a Eucaristia, de buscar a Ti, Cristo Jesus. Arranque de mim toda covardia, todo medo, toda desesperança, todo desespero, Senhor. Dá-me a graça da confiança, da fé autêntica, viva e verdadeira, na igreja única, Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja que Tu fundou na pessoa de Pedro. Sim, Senhor Jesus, dá-me a graça da fidelidade. Assim como nasci, me criei e vou dizer como Santa Teresa d'Ávila: morrerei filho da igreja. Ajudai-me, Senhor, e dai-me perseverança na fé e no amor aos irmãos. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.